Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Comigo também. Tudo ótimo. Acabei de receber o livro mais recente do meu amigo Marcelino Freire. Vou devorá-lo. Recomendo vivamente. O último livro do Marcelino Freire. Recomendo. Não se esqueçam. Oi, Emes! Já chegou. Hoje eu vou receber um querido amigo que eu nunca encontrei pessoalmente, que mora lá em Fortaleza e que se chama Emes Bastos e que tem muita coisa legal para nos contar. Já já vou chamá-lo. Só quero falar dos nossos patrocinadores, que é a Bebel, o pão de queijo da Bebel, que é uma delícia. Se você mora em São Paulo, você entra na página dela aqui, pão de queijo, e encomenda que ela leva na tua casa. É uma delícia. Recomendo vivamente. E este fone do meu amigo Henrique Neto, que também tem página aqui no Instagram, tá bom? Henrique Neto. Vamos lá, Emes, vou te chamar, hein? Antes uma outra coisinha muito importante. Na segunda-feira eu vou começar uma oficina intensiva de contos. Então, se você quer fazer, escreve para mim, ivana.arrudaleite@gmail.com, e eu mando uma mensagem aqui pelo direct. É segunda, terça, quarta e quinta. 4 aulinhas, das 7 às 9 da noite, e é bem legal. Daí, se você gostar, você faz um curso extensivo com mais calma. Mas esse é para você ver primeiro qual é o método que eu uso na minha oficina, que é muita escrita e muito exercício, e ver se seu santo bate com o meu, ver se a gente se dá bem, se afina, e se contos é a sua, né? Porque de repente nem é. Vamos lá. Aqui. Foi, Emis? Já te chamei. Vamos ver. Enviar solicitação. Oba! Oi, Oba! Chegou! Tudo tudo bem, bem? querido? Fazendo ótimo, Finalmente! Olha é? só! Você está aí em Fortaleza? Estou em Fortaleza. Sou de Belém, mas já moro em Fortaleza já há 14 anos, quase cearense. Sei. Escuta, parabéns pelo mestrado. Se- Obrigado, obrigadaço. Olha, segunda-feira, é Emes, o teu nome? Emes, Tá. é, Segunda-feira, o Emes defendeu a dissertação de mestrado dele e depois a gente vai conversar sobre isso. Antes eu sim. quero saber de você. Qual que é a tua, menino? Com essa simpatia. Você é ator, você é do Sim. teatro. Conta pra gente. Olha, eu digo que eu sou enxerido. Onde tiver oportunidade de aprender, eu estou metendo as caras e eu acho que é bem isso mesmo. Sou ator, trabalho com teatro já há uns 12, 13 anos, 15 anos por aí. Se contar desde o tempo de escola, então é quase que a vida toda, sempre interessado. Engraçado que eu comecei no teatro através da literatura, sabe? E com a literatura também, para mim as coisas estão muito conectadas, sabe, Ivana? Eu não consigo pensar algo tão desassociado assim uma da outra, não. Que, aliás, nem é, né? Uhum. E pela literatura, ainda no ensino médio, uma professora estava apresentando ali aquelas peças do Gil Vicente, né?
do Otto da Barca do Inferno e tudo mais, e ela trouxe a proposta da gente encenar, né? E desde ali, o bichinho do teatro me pegou também, e já apaixonado por literatura, e a gente começou a fazer essas representações das leituras do vestibular, né? Como era na época. Tinham várias leituras, então o pessoal gostou, a gente fez um grupinho ali de teatro e a coisa foi crescendo. E sempre a gente trabalhando leituras como o Noviço, Camilo Castelo Branco, clássicos, né, da literatura. E quando eu vim para Fortaleza, já foi direto, logo quando eu conheci, eu fui para assistir um espetáculo aqui no Teatro José de Alencar. Conheci um professor maravilhoso, que é o Cláudio Ivo, um beijão para o Cláudio Ivo. E comecei com a residência de teatro, logo em seguida sapateado também, meti as caras no sapateado. E o Teatro José de Alencar é uma casa que é super importante para a formação artística, sabe? A gente teve muitos cursos, muitas oficinas, passei pelo curso Princípios Básicos de Teatro lá também, que é um curso assim, de formação excelente, continua funcionando manhã, tarde e noite, maravilhoso. E não parei mais. Desse curso, a gente juntou uma galera que estava com interesse de continuar, né? E a gente montou o grupo teatral Loa. E temos aí são 12 trabalhos montados, né, nesse tempo todo, né? Demos uma pausa, a nossa pandemia começou um pouco antes, e aí os meninos, a gente foi cuidar um pouco da vida acadêmica, né, também, e a gente ficou mais fazendo oficinas, cursos, né, trabalhando mais com produção, com outras coisas, e foi quando eu já entrei na pesquisa também, na graduação, saí da graduação, entrei na pesquisa, e na pesquisa eu te conheci. Você fez graduação em quê? Em letras, tem formação técnica em teatro e universitária pela UFC, pela Federal mesmo aqui. Tá. Ceará. E você, daí, como foi? Você me conheceu meus textos? Foi dentro do grupo de estudos aqui, logo depois da graduação, o professor Cláudio Célio Rodrigues, que é meu orientador, ele montou um grupo de estudos, que é o grupo de estudos da língua de Eros, onde a gente trata as questões do erotismo, das interdições, das relações do erotismo na literatura. Aí vem as questões da psicanálise, as questões de gênero, a gente acaba fazendo grandes temas que não tem como não atravessar a literatura, né? E o foco dele, principal, é a literatura contemporânea. Né? Então, a gente viu muito você e mesmo dessa galera toda que a gente vê aí com você. Então, ele busca trazer sempre essa galera que está produzindo agora, sabe? Isso é super interessante, porque eu acho que tem muita gente que precisa muito ser lida, muitos trabalhos incríveis. Inclusive, quero mandar um beijo pro Marcelino. Ele tá aí. Também. Ele acabou de chegar. Olha aí, acabou de entrar. Marcelino, beijo. Te amo. E tem uma amiga minha agora, que é a Ilka Barroso, ela está trabalhando as masculinidades na obra do Marcelino, que é o Amar é Crime. Aí depois, olha, Marcelino, tem mais uma mestranda aí para você. Então, aí dentro do curso, né, o Cláudio Célio apresentou, levou o Falo de Mulher e me chamou a atenção já de cara pelo formato, né, que ele é bem mais estreito. Aí, e pela capa, essa capa assim, eu acho incrível. É uma coisa que parece simples, mas você fica pensando mil coisas que, né, tem o falo, que é o talo, mas a representação da mulher ali, que está associada sempre à rosa, né, à flor, mas ela não está ali, mas ela está ao mesmo tempo, e ela está
prestes a cair ao chão aqui, nesse sombreado, e o formato também das pétalas. Nossa, a gente ficou assim um tempo viajando só na capa. Tem um trecho da pesquisa que eu falo sobre as capas. Ele apresentou um conto, trouxe para casa, li, achei maravilhoso. E ele tinha sugerido várias escritoras, né? E eu tinha visto também o nome da Fernanda Young. E a Fernanda, eu já conheci a Fernanda da TV, né? Dos programas de TV, das séries e tudo, mas nunca tinha visto nada literário da Fernanda. E eu fui atrás, achei um trecho, justamente a primeira coisa que eu achei dela foi um trecho que está disponível do Pau. Nossa, que coisa intensa, né? Forte também. Outra capa que é super sugestiva, tem todo um simbólico, né? Incrível. Aí pirei com esses dois livros, os dois falos aí, os dois paus, e se referindo à mulher e não ao homem, né? Seja no ato de falar, ou seja no ato de castigar o homem, como a Fernanda faz nessa narrativa, pela se vingar pelos anos e décadas de ditadura do falo. Eu digo, gente, tem coisa... Aí o Cláudio, não, olha, faça as duas, pense nas duas. Eu digo, ai meu Deus do céu. Que uma já dá, né, muito pano para manga. Aí eu decidi encarar esse projeto, submeter e deu certo. Comecei a desenrolar várias coisas a partir daí. Graças a eu. Incrível, achei incrível. Escuta, e desde o primeiro momento que você falou comigo, a gente, quando foi? Faz tempo, né? Faz tempo, eu já acompanhava assim, das redes sociais, né? E a gente começou a comentar, curtir, trocar. Nossa, eu fiquei muito impressionada. Eu falei, nossa, um cara estudando meu livro para o mestrado e tal. Você chegou a falar com a Fernanda Young sobre isso, sobre o seu trabalho? Olha, uma dor que eu tenho, não. Sobre o projeto em si, não. Porque de início se tem aquela coisa, e eu acho que é um estereótipo que se tem com os escritores de você manter a distância do seu objeto de pesquisa, de você não se envolver, de você não, que tanto eu entrava em contato com você, via suas coisas, comentava e tudo mais, mas nunca tinha entrado direto para falar da pesquisa, né? Então, eu preferi ficar mais reservado, mas, enfim, aconteceu essa fatalidade com Fernanda, mas, assim, trocava mensagem com ela, de postar trechos de livro, aquelas coisas mais superficiais, mas não diretamente da pesquisa em si. Sei. Né? Mas aí... acabei tendo contato um pouco assim, com a Renata Young, irmã dela, então ela está sabendo da pesquisa também, né? E foi importante, né? Eu vou querer ver, porque eu não sei do que se trata, né? Eu sei o assunto, sei o tema, mas então essa distância valeu para nós, né? Porque eu não sei que abordagem você fez do meu livro, não sei se é do livro todo, se é de um conto. Mas estou muito curiosa, e uma hora você manda aí para mim que eu vou ler com muito, né? E de repente até publicar um livro, pô. Eu quero. Super eu quero legal. Não, eu vou. Eu também, eu vou. Eu não sei como eu vou fazer isso ainda, mas eu vou. É uma coisa que eu já queria antes. Teve a banca agora, então teve muitas... contribuições assim, dos professores, eu acho que foi muito positivo, né? Teve essa pandemia que atrapalhou assim, absurdamente, mas agora que a poeira está baixando, esperamos que resolver logo, né, em breve, já comecei a fazer os ajustes, me dei um dia só de folga. Você tem um prazo ainda a cumprir, né? Eu tenho que entregar no máximo em 2 meses, tudo pronto, então tem muita coisa para reescrever, pensar, termos, escritas, aquela coisa toda, né? Depois que tiver essa parte acadêmica toda, vamos
ao livro. Ótimo. Você gosta de escrever também? Escreve? Você tem peças de teatro escritas? Olha, de teatro, sim. De teatro, a gente tem muita dramaturgia, assim, para teatro, espetáculos, adaptações. Quem escreve, não escrevo sozinho, eu escrevo sempre com meus parceiros de cena, que principalmente o Danilo Maia. A gente tem ele como o dramaturgo do grupo, mas apesar de sempre a gente, cada um meter a sua colher ali. O John também escreve, ele tem um trabalho dele. E tenho meus escritos particulares, mas que eu penso em publicar, Danilo quer, vamos lá dar maior força, mas vamos uma coisa de cada vez. E são mas eu o quê? escrevo Contos? algumas coisas São contos, secretas. poesia? Tem poesia, tem contos, tem prosa poética, mas até agora está nas pastazinhas aqui. Escrevia mais adolescente, escrevia outras coisas assim, né? É bom que depois de um tempo você olha assim, meu Deus, que coisa horrorosa, né? Mas tem coisa que a gente vai amadurecendo aí com o tempo, né? Uhum. Escuta, e o seu grupo de teatro na pandemia parou? Não, aí parou tudo, aqui ainda está tudo parado. E tá a questão do teatro online, né? E como tinha o John tá na pesquisa também na pedagogia, e eu aí com mestrado, o Danilo tinha viajado para fazer um outro trabalho, acabou ficando por lá, estava em São Paulo, e calhou para a gente cuidar desses individuais nesse momento, né? Mas tá muito complicado, porque os grupos aqui, eles estão fazendo muitos trabalhos online, né? A gente está rebolando aí para trazer essa questão do teatro para o vídeo, que é bem delicado, né? Tem outras questões também técnicas e tudo mais. Teatro é aquela coisa, para mim é sangue vivo, né? Aquele palco, aquele ardor, não há o que troque isso. E a gente está louco para voltar aí, os grupos também, aos poucos as coisas estão começando a fluir, né? Mas pensando, e a gente já está pensando em voltar. A gente tem uma proposta agora, mas é em vídeo mesmo, para não ficar aquela coisa que não é um, não é outro. Vamos fazer um trabalho em vídeo. E aí, creio que setembro, outubro, a gente já começa esse projeto para se reunir, já todo mundo já tomando a segunda dose, mas tomando os cuidados para produzir de uma forma legal. Você já foi vacinado? Já a primeira dose, estou aguardando a segunda, que vai ser agora em agosto. Oba! Mas foi um alívio aí também. Todo mundo, as pessoas aos poucos estamos sendo vacinadas e, não é? Parece que está tudo melhorando. Fora o clima político que continua um terror. Você, aí no Ceará, como são as coisas com o Thiago Santana de governador? Ele é irmão da Del, do Joca, né? Você sabe. Não sabia não. O Joca, o grande escritor brasileiro, é cunhado do Thiago Santana. Olha, pois tem contribuído aí, né, para a questão das vacinas, das medidas, né? A gente está, enfim, eu acho que a gente tem que ter muita consciência social, política, educacional, principalmente, né, com o outro. Falta esse tato aí também, não só político, mas social, né? Sim. Mas tá... Você costuma vir para São Paulo? Não, ainda não fui, ainda não tive esse prazer. Mas nunca? Já fui. Não. Olha só. O dia que eu for, eu quero ir com você, tomar uma cerveja. Nossa, muitas! Muitas! Nossa, que delícia que é conhecer alguém que não conhece São Paulo.
Olha, que Juro, bom. nossa, isso me dá um alívio na alma. Ai, tem gente que não conhece São Paulo, que bom! É, O São Paulo mundo, não isso me sempre, dá um sempre alívio mesmo. questão do pessoal que conhece, né? Desde quando eu morava em Belém, de querer ir para o Rio e São Paulo, né? Se tem muito. Mas aí eu tive essa oportunidade de vir para Fortaleza e tem coisas muito... Eu nunca tive essa vontade, sabe? Nunca me foi assim, quero ir para São Paulo, para o Rio. Para mim sempre me foi mais interessante, eu queria muito, por exemplo, conhecer Recife. É uma cidade que eu sou louco para conhecer. Salvador, Nordeste, assim, eu sempre fui apaixonado pelo Nordeste, pelo Norte. E aqui eu consegui já, como também é mais próximo, né? Viajar com o para também e com outros projetos para Natal, para Mossoró, para o próprio interior do Ceará, que é super diverso de clima, assim. Você vai para a serra, para um lugar super frio, e tem lugares extremamente secos, assim, calor, né? Enfim. Mas lindos, lindos, lindos. Olha, assim, eu sempre agradeço de estar aqui, pessoal, assim, cearenses super receptivos. E eu me sinto em casa, me sinto super acolhido à vontade, e os lugares são belíssimos demais. Esse João Pessoa, na Paraíba, eu transito mais por aqui primeiro. Que Aí eu vou dar legal, que sempre. legal. E o bacana é que aí você tem tudo, né, que você necessita. Você tem amigos, você tem a universidade, você tem estudo, você tem seu teatro. Para que conhecer São Paulo? Me diga. Para nada, né? Para nada. Só para cheirar fumaça. Que maravilha isso. Que legal. Escuta, e nem o Marcelino você conhece pessoalmente, ou conhece? Não, ainda não. Porque ele viaja muito também, então eu pensei que talvez vocês estivessem... Ele esteve aqui, foi antes da pandemia, se não me engano. Aí, Jéssica, beijo. Ela comentando. Ele esteve aqui, na verdade, mas foi para uma palestra numa universidade que é um pouco distante daqui. Eu estava enfim, dando aula em aula, alguma coisa, não consegui. Mas ele esteve aqui, se não me engano, início de 2020, 2019, assim, mas... Ai, meu sonho! Ele é uma figura encantadora. Tá dando um eco aí. Dia 29 de julho, hoje é que dia? 23. Hoje é 23. Dia 29 é 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Quinta que vem, acho. Quinta. Eu e Marcelino completamos 20 anos de amizade. Ai, que coisa boa! Eu vou escrever para ele, a gente vai ter que achar uma comemoração para fazer. Porque eu conheci no dia 29 de julho de 2001. Então, 29 de julho de 2021, 20 anos que eu sou amiga desse cabra da peste. Oh, que maravilha! Que foi, na verdade, um co-editor, um editor do Falo de Mulher. Porque a gente a gente se conheceu, eu tinha um monte de contos na minha pasta, na bendita pasta, que eu andava para cima e para baixo com ela, e mostrei para ele gostou, levou para o editor, para o Plínio da Ateliê, mas ele palpitou assim de cabo a rabo, né, no livro. Uhum. A moça da capa, a Silvana, foi ele que indicou, enfim, foi uma época onde nós nos entrosamos, nos conhecemos e que surgiu o livro. Eu conto um pouco dessa história, né, também, dessa indicação de você, aliás, essa primeira parte, né, que eu chamo de breve passeio pelas pessoas dos livros, que aí eu juntei o nome do breve passeio
pela história do homem com as pessoas dos livros, que é da Fernanda, e fiz esse breve passeio pelas pessoas dos livros, né, vocês duas. E contando um pouco dessa história, né, dele ter conhecido você, de ser, ter publicado aí já há mais tempo, mas sempre ter buscado, né, atrás de publicar, que você sempre conta, né, entrevistas de porta em porta e essas tons, né, é um tema que eu abro aí falando sobre essa questão da pesquisa, né, da criação, do quanto antes também era muito mais difícil para mulheres publicarem, né, a gente tem aí uma grande referência masculina na literatura, né, e que bom que as coisas têm mudado, a gente vê muitas mulheres incríveis publicando de forma independente, livrarias independentes também, editoras independentes, né, fazendo um trabalho incrível, onde a gente consegue ter mais acesso, né, essa questão um pouco da questão do movimento feminista, né, desde os primeiros movimentos, que veio esse foco direcionado para o feminino, Virginia Woolf, que falava já da questão da produção, da mulher ter seu espaço, né, de criar e tudo. Aí eu vou desenrolando até chegar mesmo na... Só te situar, né, da pesquisa, tem a questão da introdução, esse que é o breve passeio pelas pessoas dos livros, onde eu faço essa trajetória sua das mulheres que publicam, até a questão do livro mesmo em si, que é as imagens do desejo, onde eu chamo a capa dos livros, e comento sobre o enredo dos livros. O entre falos e falas, aí eu já trago a questão mesmo direta da fala enquanto falo na literatura, né? Que conversa muito com os textos freudianos, né, do início ali sobre a feminilidade, sobre o complexo de Édipo, de como a gente tem revisitado esses textos, de como a psicanálise tem se atualizado também desses textos, e como essas falas femininas têm se apresentado na literatura, né? Você traz esse leque de possibilidades de mulheres aí, mulheres que, como no conto Nem Tudo é Verdade, que elas estão cansadas, saudade do tempo em que os homens viravam para o lado e dormiam. Queria exigir uma coisa, queria a troca, agora não, eu quero mais que ele vire para o lado, durmo, quero mais minha independência, minha paz, meu sossego. E outras, como, lembrando agora, Isabel, a princesa, né, que é a princesa que é cercada de tudo, ela tem tudo, como você diz. Você é rico, você tem dinheiro, você tem tudo, você precisa do quê? Mas ela não tem, ela queria mesmo estar fazendo aquela referência da época, né? Ela queria estar dançando no meio dos escravos, ela queria estar ali, em outro canto. Então, como é difícil essas relações de ter essa presença do pai, né? Ali esse pai que é psicanalítico, esse pai que é o patriarca, que é essa questão falocêntrica, né? Também, que traz, enfim. E as representações do feminino, onde eu chamo de os corpos falantes, que é essa questão da mulher se expressar, das personagens se expressarem de uma forma como elas são. E não porque ela tem que se comportar culturalmente como foi imposto a ela. E nem por isso a gente pode chegar e rotular como um sintoma, como um problema, né, coisificar a mulher. Mulheres e Bichos, que trata das suas mulheres e bichos, Leopoldo e Leocádia, Doroti, a Mulher Sereia, Ivana, que conto incrível. Olha, assim, você pega o Receita para Comer o Homem Amado, que é uma porrada, né, para começar. Você termina ali com aquele conto. Gente, eu terminei ali aquilo, assim, eu sofri para falar dessa mulher. Dói, sabe? Dói ler aquela insatisfação, a relação do corpo, aquela metade que
não é aceita, né? Enfim, é uma das questões que eu trago da minha leitura, né? E as mulheres putas, onde eu trago essa questão das 4 Dolores, a puta seletiva, a Estela Dalva, que tem esse passado ali, que ela traía o marido com vários homens, às escondidas e tudo mais, teve um filho que não é dele, das Dolores, que uma é virgem, mas ela diz, eu sou uma puta. Então, como é se apropriar, né, desses nomes, e tem uma questão que eu discuto da prostituição, está muito ligado também sempre a questão da vítima, não desmerecendo nada dessa questão. Mas o quanto essas mulheres ali, elas não veem essa figura também como inspiração, como a mulher que vive seus desejos, como uma mulher que livre, né, como elas sempre associam a puta à liberdade, elas associam a puta a vestir o que querem, elas associam a puta a estar sozinhas num bar, né, gestos assim simples, mas que classificam, né, historicamente a mulher e diminuem, né, quanto a isso, enfim, essas questões que eu trago com relação ao seu livro. Mas é impressionante, porque eu fico te ouvindo, eu falo, gente, esse cara me conhece muito melhor do que eu a mim mesma. Sério, porque você tem uma outra visão, né? Porque eu escrevo conto, entendeu? Eu escrevo a história que me vem, sei lá, eu não racionalizo, eu não intelectualizo. Uhum. Os meus contos nunca têm uma pré-intenção, entendeu? Eu Sim. quero falar disso e então eu vou por esse caminho e tal. Não, eu sempre, e por isso eu sempre me assusto quando falam dos meus contos. Qualquer pessoa, mas você, especialmente, que estudou na academia e que é mestre, debruçou sobre a minha pobre obra, eu fico assim, gente, o que é isso? E me deu vontade de te fazer uma pergunta. Eu entendo que eu vou lá para 2001 e vejo uma noite em que o Marcelino e o Marçal estavam na minha casa, não tinha publicado ainda nada. E o Marcelino falou, Ivana, traz teus contos para o Marçal ler. Marçal Aquino. Os 3 bêbados de cair. Eu, o Marcelino e o Marçal. E o Marçal começou a ler e começou a pirar nos contos. Falou, gente, que maravilha! Ele que fez a orelha, ele se ofereceu para fazer a orelha. Ele falou, eu quero fazer a orelha do seu livro. E me chamou de Ivana a Terrível. E por aí foi. Ok, eu entendo que o impacto lá em 2001 foi X, porque eu era mesmo uma voz dissonante e tal. Agora, eu te pergunto, você acha que o meu livro envelheceu ou continua atual? E se continua atual, por quê? A gente não andou nada nesses 20 anos, ou nesses 1000 anos, sei lá me conta. Eu acho super atual, muito atual, porque ele revela muitos comportamentos Aí eu vou associar um pouco com o teatro. Eu entendo essa tua questão de apresentar algo seu, né? Você faz com uma proposta na sua cabeça, mas depois que vai, né, como diz, não é mais meu, né, o livro, né? Então, eu acho que ele se diferencia ainda, principalmente para mulheres que entram em contato com esse texto e elas podem ler e dizer assim, essa Marilis aqui, essa mulher território invadida sou eu. Porque elas são múltiplas, sabe? E são perfis que ainda existem aos montes, como esqueci desculpa o nome da outra personagem agora, mas que ela tem que dar festas para o marido.
e organiza super festas e tudo mais, mas ela cansada, ela tá triste na cama, ela quer deitar e dormir, sabe? Quantas mulheres ainda não passam por isso? Quantas outras não têm vontade de pegar aquele marido e fazer uma receita para comer um amado, né? Então, eu acho que ele é atual porque ele desperta muito do que está em mim no social, e ele pode trazer essa reflexão, sabe, sobre a sua própria condição. Elas são muito, suas mulheres, elas são muito aqui, hoje, elas são vivas, são mulheres reais, não tem muito, literatura você, enfim, transita, né, diversas coisas, mas até, por exemplo, na Leopoldo e Leocádia, o casal de leopardos, você vê muito bem as relações afetivas ali, né? Entre o homem, a mulher e os seus papéis e essa... Então, traz uma atualidade. Eu não digo que éramos para estar, sim, mais à frente, né, do nosso tempo, pelas questões que a gente vem tratando. Mas dentro de um país extremamente ainda... culturalmente, politicamente principalmente, escroto, machista, misógino, né? Infelizmente a gente ainda não conseguiu andar tanto como a gente deseja. Mas agora, felizmente, dessa publicação para cá, teve muitas outras publicações como essa também que vem. Tem um boom de mulheres produzindo, que estão sendo lidas e escrevendo literaturas assim como a sua, de impacto, de reconhecimento, né? Uhum. E eu acho bacana isso também, da questão do olhar do outro, né? Você estava comentando e eu lembrando, assim, que acontece muito comigo com os espetáculos, né? Se apresenta, uma vez a gente apresentou um espetáculo e era o Calo de Sangue, e ele era a vida de 4 pessoas, um momento na vida de 4 pessoas na periferia. Então ele começava já com um diálogo no meio, e ele terminava assim, sem um desfecho. Era como você se debruçasse naquela janela ali, alguém chamasse e você fosse embora. Então ele não tinha um final certo, né? E as luzes iam diminuindo e apagavam. E eu achei tão interessante uma vez que chegou um rapaz dizendo: nossa, que final incrível, gente, porque aquilo... Eles morrem no final. Aí a gente ficou assim... Aí o amigo, não sei o que eu digo, deixa, não tira isso, não. Não, me diga mais a respeito. Não, porque aí ele vem, como um não consegue roubar o outro, não consegue fazer isso, né? E eu vejo com essa luz apagando, né? Eles morreram todos. Né? Ótimo, que lindo, que massa. E pego um exemplo para a literatura também sua. Estava falando agora, eu lembrei do Receita para Comer um Amado, né? Tem uma questão ali da violência, né, e tudo mais. Nossa, mas é uma mulher, né, fazendo picadinho do cara. Mas as mulheres estão nesse papel há décadas dessa violência. Então, ali não é só uma questão de inversão de papel, ali está uma versão crítica a esse comportamento, né, que vem sofrendo ao longo dos tempos. E tem um trabalho nosso também, que é o Imundo, do John, que ele fala sobre essa questão do abuso sexual de mulheres, onde o marido acaba por matar a esposa. Foi criado ali na época do caso Bruno, né, que ele esquartejou, né, enfim. Ele faz isso com um pedaço de carne. Ele encena, ele fatia esse pedaço de carne e come e costura. É muito bizarro esse trabalho. Mas agora de chegar, Ivana, infelizmente, no final de um trabalho desse tão bizarro, de chegar uma mulher reservada com a gente dizer assim, eu me vi nesse pedaço de carne. Sabe, isso é muito pesado, isso é muito forte. Então, eu acho que como a literatura também tem esse peso de você chegar com uma mensagem
e às vezes ela segue o caminho e se torna maior do que é, ou às vezes ela vai para um caminho que você nem imagina, né? Sim, sim. Escuta, e o livro da Fernanda Young? São contos esse livro? Não, o Pau, ele é um romance, ele é loucura de pegar um romance com muitos contos. O que foi, agora sim, ele é um romance, a história dele é a Adriana, ela é uma designer de joias, ela tem 38 para 40 anos, e ela se relaciona com um ator que é 14 anos mais novo que ela. E um dia ela descobre que ele a está traindo, ela amarra o cara na cama e começa a torturá-lo para que nunca mais ele consiga ter uma ereção na vida. Simplesmente seria só isso, uma mulher que se vinga de um cara, de uma traição. Mas aí Fernanda ela vai trazer, aí ela traz mesmo toda a questão ela cita Freud durante e trabalha as teorias do Freud durante o livro, porque não é só uma vingança contra uma mulher traída, mas uma vingança contra um papel feminino, né, que vem sido colocado nessa posição já por milênios como ela chama, a ditadura do falo, né? Então ela vai fazer, o objetivo dela é criar nojo nele, tentar fazer com que ele se excite, mas que toda vez que ele se excitar, ela vai provocar uma imagem muito ruim para que ele associe as coisas e nunca mais consiga ficar de pau duro na vida. Aí ela vai, vômito, ela associa o pau, o tamanho do pau com o tamanho do universo, para perceber o quanto insignificante ele é no mundo. Associa também a barata de Madagascar, que é uma barata gigante de Madagascar, que é mais ou menos um tamanho de 18 centímetros a barata. E ela vai dizer o porquê é muito melhor você ter uma barata de Madagascar dentro das calças do que um pau. Ela pega um símbolo da repugnância, né, do medo feminino e diz assim, não, olha, barata é melhor a barata aí. A gente tem 1000 produtos para se livrar das baratas, mas não tem nada para se livrar dos paus, que fazem mal para a gente a vida inteira, sabe? E é irônica, assim, é divertidíssima, você ri, ela caçoa também pelo menos na minha leitura, ela caçoa também dessa classe média, né, dessa design de joias, que toma champanhe e viaja para Paris, tem uns capítulos assim que são hilários, né? E ela transita a questão do humor, né? E também ela sofre demais para fazer isso, né? Ela sofre também com essa questão da traição. Ela começa a história passando por uma situação de aborto também, tem um drama, uma situação bem delicada, bem pesada, a questão da depressão também, ela trata muitos pontos assim no livro. Que daí, dessas várias nuances dessa única mulher, eu consegui, pelo menos eu acredito que sim, associar um pouco com cada conto, assim, seu, né? Buscar um comportamento, um perfil, uma atitude, uma fala que casa com um perfil, fazendo essa associação aí. Uhum. Olha, o Antônio Martinelli está aqui. Antônio, que saudade de você, meu querido. E está te falando que é uma delícia te ouvir. Obrigado. E é mesmo. Grande abraço. Olha, quando você vier para São Paulo, vai ser uma festa. Uma festa, viu? Ai, que delícia, Emes, que delícia. Escuta, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu quero dizer que foi um prazer te conhecer, um prazer conversar com você, ainda que virtualmente, e um prazer ter meu livro analisado na academia por você. Nossa! Eu estou honradíssimo de falar com você, de ter esse contato aí sempre, de ter essa interação, esse respeito, sabe? Assim, eu fico muito, muito agradecido. E digo pro pessoal também, assim,
que tem essa imagem de mantenham distância. Não mantenham distância de objeto. O objeto de vocês é o livro. As pessoas não são objetos. Eu acho super importante você chegar e dizer assim, eu tô te lendo, eu gostei, eu não gostei, você sabe? Claro. Uma troca é humano. Nossa, a gente precisa desse contato com o leitor. Marcelino, ó, obrigada, viu? Esse é o livro mais recente do Marcelino, chegou aqui na minha casa, vou lê-lo sofregamente e vou adorar, tenho certeza. Que maravilha. Emes, você assiste minhas lives aqui, às sextas-feiras, então você sabe que eu sempre peço a indicação de alguém para o convidado. Quem que você gostaria de ver aqui na live conversando comigo? Pode ser cearense? Uma cearense? Pode, claro. Bom, vou falar uma pessoa aqui. Vanessa Passos, então. É uma colega aqui de mestrado e ela é escritora, ela lançou livro agora essa semana, tem um outro livro publicado. Ela é uma mulher que, assim como você, ela dá oficinas também de produção literária, então ela tem feito muita diferença, assim, sabe, na atualidade, botando você para escrever, para produzir. Eu acho que vai ser super interessante esse papo aí. Vanessa Passos, eu vou te passar o contato dela. Por favor, tá ótimo. Que maravilha. Obrigada, viu, Emis? Muito obrigada. Obrigadão. Eu só quero lembrar que na segunda-feira, fazendo meu jabá, eu vou começar uma oficina intensiva de contos, tá? São 4 aulas, segunda, terça, quarta e quinta, das 7 às 9 da noite. Se você quiser fazer, é pelo Zoom, claro, você escreve para mim que eu reservo uma vaga, tá bom? Muito obrigada. Ela é incrível, a Vanessa. O Marcelino já falou. Ai, que massa. É verdade. Ela esteve no encontro, acho que quando o Marcelino esteve aqui, se não me engano, eu vi a postagem, uma coisa assim, que massa, que bom. A gente se encontra nessa teia de amor e literatura que a gente constrói. Tá bom? Que massa, maravilha. Obrigadão, Ivana. Beijo. Obrigada a você, querido. Eu também. Obrigada a todo mundo que está aqui. Eu vou salvar a nossa live, que hoje, graças a Deus, não deu nenhum problema. E vai ficar aqui a live para quem quiser assistir depois, tá bom? Beijos e até a próxima sexta. Até, gente. Obrigada.